Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo para ver novamente o Caio Coppola fazendo o José Eduardo Cardoso passar vergonha no programa O Grande Debate que houve esta semana, né? O assunto aí era a responsabilização das Big Techs aí pelos conteúdos publicados por seus usuários, né? Se você não sabe ainda, o STF terminou a votação e formou maioria para responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo publicado por seus usuários. A votação deu 8-3, né? 8 votos favoráveis à responsabilização das Big Techs e 3 votos contra, né? Somente votaram contra o André Mendonça, o Nunes Marques, os dois que foram colocados lá pelo Bolsonaro, e o ministro Edson Fachin, que surpreendentemente, apesar de ser de esquerda e ter sido colocado lá pela Dilma Rousseff, ele surpreendentemente votou contra, e não só votou contra, mas também teceu críticas ali à atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu vou mostrar inclusive um trechinho ali do voto do Edson Fachin no final do vídeo para que você entenda aí o que eu estou falando. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui o Caio Coppola mais uma vez aí detonando o Cardozão. O Cardozão sempre fica sem argumento, né? Aquele blá 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 de sempre, aquela coisa esquerdista, né? Que é só narrativas, né? Só narrativas. Enquanto o Caio Coppola sempre vem com argumentos baseados nos fatos, né? Nas reportagens, né? Em pesquisas, né? Sempre baseado em coisas reais, né? E não em narrativas, em achismo, né? Enquanto isso, o Cardozão só vai na base do achismo, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos assistir então o grande debate, aí parte do grande debate. Mas antes não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, adicionar o sininho das notificações e deixar também o seu comentário, beleza? Deixa o seu comentário aí dizendo o que você está achando aí desse tema, né? Do controle da mídia, o que você está achando? Teremos censura, não teremos? Como é que vai ficar essa situação? Então vamos lá, pessoal. O Supremo Tribunal Federal aprovou por maioria a tese que amplia a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos criminosos postados por usuários. O entendimento é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Ele só permite a responsabilização jurídica das empresas em caso de descumprimento de ordem judicial para remoção de conteúdo. Na sessão, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, destacou que o tribunal não está legislando e que os critérios definidos vão prevalecer até que o Poder Legislativo discuta a matéria. Vamos então ao debate. Cardoso, começando por você. Responsabilizar as Big Techs impacta a liberdade política? De forma nenhuma. Vejam algo que é muito importante que se diga. O pensador central do Estado de Direito, ou um deles, digamos assim, que foi Montesquieu, ele dizia que é necessário evitar o abuso do poder. E por isso, até a virtude precisa de limites. Essa é uma verdade histórica e por todos reconhecida na base do Estado de Direito. A liberdade é uma virtude, mas não existem virtuosidades ilimitadas, porque o abuso da virtuosidade significa ofensa no direito de outro. Eu não posso ter a liberdade para ofender alguém na sua honra, na sua dignidade. Eu não posso ter a liberdade para propor práticas de crimes, para propor o extermínio de raças. Eu não posso fazer isso. Isso não é liberdade. Isso é abuso da liberdade. Há uma diferença muito clara que a gente aprende já no primeiro ano da faculdade de Direito e que muitas vezes hoje parece que não se coloca mais. Não é? Muito bem, o que o Supremo está fazendo, como disse o ministro Barroso, não é legislar. Ele está fazendo aquilo que a doutrina constitucional chama de interpretação conforme. Eu tenho princípios na Constituição, tenho que interpretar a lei a partir desses princípios. E eu tenho uma situação que a realidade me coloca, é que muitas vezes eu tenho desrespeitos a direitos na demora da expedição da ordem judicial. Porque não é fácil conseguir uma ordem judicial, especialmente com pessoas menos favorecidas. Eu tenho, por exemplo, meu filho está sofrendo um bullying na escola. E de que forma? Colocaram lá nas redes sociais uma situação de bullying. Então eu vou contratar um advogado, eu vou à justiça, vou pedir uma liminar. Antes de 5 dias você não consegue resolver isso. E em 5 dias a tragédia já está consumada. Claro. Situações desse tipo, portanto, não podem ser vistas como no campo da liberdade. Tem que ser vista como no campo do abuso da liberdade. O Supremo Tribunal Federal fez uma discussão sobre a interpretação conforme, aplicando a Constituição aos limites daquilo que é a virtuosa liberdade. E esses limites eles têm que ficar muito claros. A divergência nos votos dos ministros não é uma situação fácil. Então tem que se dizer o que pode e o que não pode para que a virtuosa liberdade seja respeitada, mantida e garantida. Mas não para incitar a prática de crimes, não para incitar situações abusivas que ofendam o direito de outros. Ninguém tem a liberdade para ofender o direito de outros, isso não existe. Não existe no Estado de Direito. Né? Em Estados autoritários, a liberdade do que manda ela é infinita.
Nos Estados autoritários, a liberdade daquele que tem o poder não encontra contraste. No Estado de Direito, a liberdade tem limites, que é o limite do quê? Do direito do outro. O direito de um começa quando termina o direito do outro. É assim que as coisas se colocam. E no caso do direito de liberdade não é diferente. Então o Supremo Tribunal Federal vai ter agora que definir quais são os parâmetros que são aceitáveis ou não. E por que digo isso? Porque a divergência dos votos dos ministros. Tem ministros, por exemplo, que excluem desta possibilidade de aplicação direta da determinação de não exposição de certas opiniões os crimes contra a honra, temendo que isto possa efetivamente afetar o campo da política. Há outros ministros que não pensam assim, que colocam outras diretrizes. Então, portanto, definida a maioria na fixação da interpretação conforme, caberá aos ministros agora modularem a decisão, definindo os contornos daquilo que me parece ser rigorosamente a aplicação do que defende o Estado de Direito. Todo direito existe, mas dentro de limites. Ô Paula, responsabilizar as Big Techs impacta a liberdade política? Naturalmente, porque instaura, na prática, a censura prévia no Brasil, que é vedada pelo artigo 5º da Constituição e também pelo artigo 220 de forma bastante explícita. O que isso significa? A partir do momento que a empresa ou a plataforma de tecnologia é responsabilizada pelo conteúdo produzido por terceiros, eles vão, tunar os seus algoritmos para que temas sensíveis não cheguem sequer a ser publicados. Isso restringe aí o tamanho, né, o escopo do debate público, principalmente em questões controversas. Por exemplo, na época da pandemia, quando alguém questionasse, de repente, a eficácia aí de imunizantes ou a eficácia de medidas de lockdown, naquele contexto de histeria coletiva e de interdição do raciocínio coletivo, aquilo era tido como antijurídico. Passou-se o tempo e descobriu-se que muitas das objeções que eram feitas, na verdade, correspondiam à verdadeira ciência. Tanto que a maioria das narrativas da pandemia caiu por terra. Inclusive, o fique em casa, a economia, a gente vê depois, foi maquiado de fique em casa se puder, após a paralisação de setores importantes, né, da economia brasileira. Mas, enfim, só para dar um exemplo de como essa jurisprudência é perniciosa. Agora, doutor Zé Eduardo, com a máxima vênia, chega a ser irônico trazer aí à baila o teórico Montesquieu para falar dessa decisão, porque Montesquieu também dizia que o poder judiciário é um poder nulo, já que o juiz é a boca da lei, ele expressa a lei, ele deveria ser um aplicador da lei. E quando a gente pega aí as máximas dos nossos doutos e ilustres ministros, o que a gente vê? Senhor Dias Toffoli, nós somos editores de um país inteiro, nós somos editores de uma nação inteira. Não é um aplicador da lei, é um editor da lei. Ele adita, ele suprime, ele modula. Para ficar aqui também, o último exemplo, viu, Juliana, do doutor Luiz Roberto Barroso, atual presidente, eu vou citar entre aspas para não me equivocar. Ele diz o seguinte: o judiciário deixou de ser já de algum tempo um departamento técnico e passou a ser um poder político na vida brasileira. Acontece que é um poder político não eleito. O Congresso Nacional já deixou bem clara qual a visão que ele tem sobre liberdade de expressão e deixou isso cristalizado no artigo 19 do Marco Civil. O Supremo Tribunal reinterpretou e está criando uma nova norma jurídica. Se isso não é ativismo judicial, ingerência na competência do legislativo, eu não sei o que é, e Montesquieu não está orgulhoso. Ele está se contorcendo no seu túmulo. Pessoal, você viu aí até o Cardozão dando uma risadinha nervosa aí no final, porque ele ficou até com vergonha, né? Tamanho a passação de pano que ele está fazendo aí para a censura que está sendo instaurada aí no Brasil, né? Não resta dúvida de que há uma ação aí no sentido de dificultar, né, as pessoas de postarem conteúdos que sejam contra o governo, contra o STF, né? Qualquer coisa, qualquer crítica mais assintosa aí contra o governo Lula, contra o governo, contra o STF e tal, provavelmente não vai ser permitida nas redes sociais, né? Eles vão, a própria rede social vai fazer a censura prévia para não correr riscos de ser, de que tem alguma ação movida contra ela, entendeu? É muito simples o raciocínio, né? Eu não vou correr o risco de sofrer uma ação, então o que eu faço? Eu censuro as postagens que sejam perigosas para nesse sentido, né? Então é isso aí, pessoal. E eles formaram a maioria, não teve jeito, né? Ganharam lá de 8-3, mas houve uma surpresa nessa votação, porque realmente o ministro Fachin destoou de todos os esquerdistas e votou contra o controle da mídia, e não só contra, mas também desceu a lei ali no STF, na forma com que o STF vem agindo aí nessas ações, né? Vamos dar uma olhadinha aqui num trecho do voto do Edson Fachin para vocês entenderem.
Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Ele está nesse momento aí tecendo uma crítica ao STF, dizendo que o STF está agindo de forma antidemocrática e no sentido de defender a democracia, né? Eles usam esse discurso de que precisam defender a democracia, e para defender a democracia eles agem de maneira antidemocrática. É isso que ele está dizendo. E, portanto, daí porque vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao arrostarmos a concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma que há uma concentração que merece a preocupação, inclusive jurídica, daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição. Porém, não creio que este tema necessariamente será enfrentado ou solvido ou esgotado com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Por isso, a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica, e preferentemente não via Poder Judiciário. Por isso, senhor presidente e ministra Carmen, eminentes pares, feita essa pequena e não tão pequena assim introdução, apresento agora a síntese do voto que tem em 5 pontos para explicitar por que estou a votar no sentido da constitucionalidade do artigo 19 e, portanto, as razões pelas quais estou na conclusão, acompanhando a divergência, embora, com todo o respeito, divergindo da maior parte dos fundamentos adotados pela divergência, mas acolhendo, portanto, a conclusão da constitucionalidade do artigo 19, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Portanto, em essência, Vossa Excelência mantém o marco civil da internet tal como está. Sim, este é o voto, exato. Aí, pessoal, o voto do Edson Fachin, né, mostrando aí que o STF vem agindo de forma anticonstitucional e antidemocrática no sentido de preservar a democracia. Ou seja, é uma incoerência completa e absoluta, né? Você, para preservar a democracia, você age de uma maneira anticonstitucional e antidemocrática. É um absurdo dos absurdos, mas aqui nós estamos nessa República das Bananas, né? Então tudo é permitido, né? Tudo é lícito, e o STF faz o que bem entende, reinterpreta as leis de acordo com a sua vontade momentânea, né? Tem ministro aí que nem se preocupa mais com a Constituição, vai decidindo o que bem entende, o que quer, da forma que quer e da forma que bem entende, na hora que quer e na hora que bem entende. É mais ou menos assim, né? É isso aí, pessoal. Infelizmente, esse é o nosso país, né? Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações, deixa o seu comentário, beleza? Me ajuda aí a fazer o canal crescer. Esse canal é um canal de direita, né? Que é contra o Lula, contra o PT, contra a hipocrisia da esquerda brasileira. Então, se você é contra tudo isso, não deixe de seguir o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.